Olá, queridos, a paz do Senhor, sou o pastor Adalto Araújo e este é o canal Aprofundando nas Escrituras, um canal totalmente bíblico e teológico. Nós temos trazido aqui novidades da literatura cristã e também temos trazido aqui algumas reflexões bíblicas. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito interessante. Vamos tratar hoje da situação de Israel, essas guerras em que Israel está enfrentando aí, essas batalhas. Israel sempre tem sido, de uma certa forma, atacado ultimamente. Então nós vamos tratar desses assuntos aqui. O que isso tem a ver com as profecias bíblicas, o que isso tem a ver com Gog e Magog. Nós vamos tratar aqui sobre esse assunto importante da escatologia bíblica, né? Nós entendemos que Israel é o relógio do mundo e o que acontece com Israel está relacionado às profecias bíblicas. Então hoje nós vamos tratar desses assuntos aqui, o que tem a ver esses ataques que Israel está enfrentando com a batalha de Gog e Magog, tá certo? Você que está nos assistindo aí, deixa aí o teu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Meus queridos, voltando aqui ao assunto importante que nos chama a atenção nesses últimos dias que nós estamos vivendo e analisando aqui o que escreveu o Mark Hitchcock, né? Que é um grande teólogo, escatólogo, que tem aí a sua parcela de contribuição na Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. E eu estava analisando aqui a questão de Gog e Magog a partir de Ezequiel 38 e 39, e veja o que esse grande teólogo nos diz, né? Ezequiel 38 e 39 traz aí uma das mais importantes profecias presentes na Bíblia. Trata-se de uma descrição da grande invasão de Israel no fim dos anos por uma confederação de nações. A forma mais fácil de compreender esta profecia é quando a gente fazemos 5 perguntas a seu respeito: quem, onde, quando, porquê e o que acontecerá. Então, baseado nessas 5 perguntas, quem, onde, quando, porquê e o que acontecerá, nós vamos entender essa profecia de Ezequiel, capítulo 38 e 39, tratando aí de Gog e Magog. Então a primeira pergunta é: quem participará na invasão? Ezequiel 38, do versículo 1 ao 6, lista 10 nomes próprios que ajudam a identificar essa força invasora, dentre os quais 9 descreve localizações gentílicas. Gog constitui a única exceção. Então esta palavra não é um local ou um nome próprio de pessoa, mas, segundo esse teólogo, é um título como faraó, César ou presidente. Gog significa uma montanha elevada, um ápice, algo supremo ou um monte. Gog será o líder desta invasão. Ele também é chamado de príncipe. Os nomes apresentados por Ezequiel são denominações antigas, pertencentes às nações, ou pertencentes a nações que existiam em sua época. Eram nações conhecidas em seus dias, mas totalmente estranhas para nós. Nossa tarefa é determinar que países hoje em dia habitam aquelas antigas terras. E a tabela abaixo compara as nações da antiguidade com as fronteiras políticas da atualidade. Os nomes das nações podem ter mudado, mas sua localização geográfica ainda é a mesma. Esta lista mostra que pelo menos 6 aliados fundamentais
formarão uma aliança para a derradeira invasão de Israel. Rússia, Turquia, Irã, Líbia, Sudão e as nações da Ásia Central. Então, aquelas terras antigas estão aí, são habitadas hoje por esses povos que eu terminei de listar. Então, quem participará da invasão? Então, essas nações que foram listadas aqui. É a primeira pergunta. E nós já respondemos aqui. A segunda pergunta é: onde será essa invasão? Ezequiel 38, do 7 ao 9, explica que eles invadirão as terras de Israel e que virão a partir dos montes de Israel. Então, a segunda pergunta já foi aqui respondida. Onde será a invasão? Com certeza o texto deixa claro que eles invadirão as terras de Israel. A terceira pergunta é: quando se dará a invasão? E aí, aqui eu vou responder a pergunta, a dúvida de alguns que acham que esses bombardeios, essas invasões aí, já são a batalha de Gog e Magog, certo? E nós vamos aprender e entender que a invasão de Gog e Magog se dará no início da grande tribulação. Tem pessoas que querem colocar no fim, mas não tem como colocar no fim, porque no fim já tem uma outra batalha, uma outra guerra, que é a batalha de Armagedon. Então, eu entendo, de acordo aqui com o Mark Hitchcock, e eu entendo também pela Escritura, que a invasão de Gog e Magog se dará no início do período tribulacional. Quando se dará a invasão? Ezequiel dá 3 pistas importantes a respeito do momento da invasão. De acordo com Mark Hitchcock, aqui em primeiro lugar, ele afirma claramente que a invasão acontecerá no fim dos anos, de acordo com Ezequiel 38:8. Em todo o Antigo Testamento, somente aqui vemos esta frase. Outra frase semelhante aparece em Ezequiel 38:16. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra. Esta expressão é utilizada no Antigo Testamento em relação ao fim da tribulação de Israel, ou a derradeira restauração de Israel no reino messiânico. Semelhantemente, a frase nos últimos dias, em Ezequiel 38:16, é um termo técnico que se refere ao tempo do fim. Ezequiel, portanto, afirma aqui que tal invasão acontecerá nos momentos finais da história, em preparação para o estabelecimento do reino messiânico de Cristo. Além disso, sabemos que esta invasão é um evento futuro, pois nunca ocorreu no passado nada que seja remontantemente semelhante ao que está descrito em Ezequiel 38 e 39. Em segundo lugar, Israel precisa estar reunido em sua terra para que a invasão aconteça. Obviamente, temos esta reunião desde a fundação do moderno Estado de Israel em 1948. Em terceiro lugar, Israel estará desprevenido para esta invasão, fato que é salientado por 3 vezes em Ezequiel 38. Aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Isso está no capítulo 38, versículo 8. Virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros, e não têm ferrolhos nem portas. Ezequiel 38:11. Assim diz o Senhor Jeová: não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança. Versículo 14 do capítulo 38 de Ezequiel. Então, desde 1948, Israel jamais desfrutou de um momento de paz e segurança, no qual pudesse baixar sua guarda. A nação
de Israel moderna nunca teve realmente um tempo de paz, mas apenas pequenas tréguas sem guerras. Quando contemplamos a volátil situação do Oriente Médio em nossos dias, podemos refletir: quando Israel desfrutará de um tempo de paz e segurança, tal qual o descrito em Ezequiel 38? A Bíblia menciona apenas 2 momentos no futuro de Israel em que a nação terá paz. Só apenas 2 momentos. Há o período de 3 anos e meio, que faz a primeira parte da grande tribulação, período que terá início quando o anticristo afirmar um tratado de paz com Israel, de acordo com Daniel capítulo 9 e versículo 27. E um segundo momento de paz virá quando o príncipe da paz, o Senhor Jesus, retornar do céu para a terra, a fim de destruir os inimigos de Israel e inaugurar seu reino milenial de regozijo e paz a partir de Israel. Isaías capítulo 2 e o versículo número 4 afirma de forma explícita que aquele será um tempo de paz e ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Ao reunirmos todos estes indícios, o único período que se encaixa no cenário descrito em Ezequiel 38 é a primeira metade da grande tribulação. Naquele tempo, após a igreja ter sido arrebatada aos céus, Israel viverá sob a paz e proteção de seu tratado com o anticristo, de acordo com Daniel capítulo 9 e versículo de número 27. Então, tudo indica que essa invasão se dará na primeira parte dos 3 anos e meio da grande tribulação, onde Israel viverá uma paz, ou uma falsa paz, com o acordo que firmará com o anticristo. A quarta pergunta é: por que ocorrerá a invasão? A Rússia e seus aliados invadirão Israel com 4 objetivos. O primeiro objetivo é tomar posse da riqueza de Israel. Isso está em Ezequiel capítulo 38, versículo 11 e 12. Segundo, controlar o Oriente Médio. Terceiro, exterminar Israel. E você sabe que as nações mencionadas nas escrituras aqui, elas odeiam Israel. Quarto, desafiar a autoridade do anticristo, de acordo com Daniel capítulo 11, verso 40 ao 45. Essas 4 razões são as justificativas humanas para a invasão, mas o propósito de Deus no acontecimento é sua santificação aos olhos das nações, de acordo com Ezequiel 38, versículos 14 ao 16. A quinta e última pergunta é: o que acontecerá quando ocorrer tal invasão? É a quinta e última pergunta. Esta invasão será o maior fiasco da história. Ela eclipsará completamente as invasões árabes de 1967 e 1973, quando a Rússia reunir sua força de ataque. Parecerá o fim de Israel, mas Deus estará no controle de toda a situação. Ele libertará sua fúria, ou liberará sua fúria, e destruirá os invasores infiéis. Porque naqueles dias, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, a minha indignação subirá às minhas narinas. Ezequiel capítulo 38, versículo 18. Então Deus virá para resgatar seu povo indefeso e lançará mão de 4 recursos para destruir a Rússia e seus aliados.
Primeiro, Deus trará um grande terremoto. Ezequiel capítulo 38, versículos 19 e 20. Segundo, haverá conflitos entre as tropas das várias nações. Ezequiel 38, 21. No caso, ou no caos, que se seguirá ao terrível terremoto, os exércitos das nações lá reunidas voltar-se-ão uns contra os outros. Será o maior número de mortes por fogo amigo na história humana. Terceiro, pestes se alastarão. Isso está em Ezequiel 38, versículo 22. E cairão chuvas torrenciais com granizo, fogo e enxofre. Ezequiel 38, 22. Em junho de 1967, houve a Guerra dos 6 Dias em Israel. Esta será a guerra de um dia, ou a guerra de uma hora, quando Deus sobrenaturalmente destruir a horda russo-islâmico. 4 importantes acontecimentos ocorrerão na esteira desta invasão. Primeiro, a carnificina resultante de tal massacre proporcionará um grande banquete para os pássaros e os animais do campo. Ezequiel 39, do 4 ao 5, versos 17 ao 20. Apocalipse 19, 17 ao 18. Deus refere-se a esta matança como meu sacrifício e minha mesa, a qual ele convida os pássaros e as bestas do campo. Segundo, equipes de limpeza colocarão marcadores nos locais em que perceberem um osso humano. Quando vierem os sepultadores, percorrerão os marcadores e levarão todos os restos mortais para serem enterrados no vale das forças de Gog. O trabalho de limpeza será tão extenso que surgirá uma cidade para acomodar os trabalhadores. O nome da cidade será Ramon, multidão. Ezequiel 39, 11 ao 12. E do versículo 14 ao 16. O trabalho de limpeza perdurará por 7 meses. Terceiro, isso acontecerá durante a primeira metade da grande tribulação. E os israelitas continuarão queimando armas por 3 anos e meio. Ezequiel 39, verso 9 e 10. Quarto, em meio à sua fúria e ira, Deus também derramará de sua graça e misericórdia. Ele utilizará esta demonstração de seu imenso poder contra a Rússia e seus aliados para trazer muitos judeus e gentios à salvação. E subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. No fim dos dias, sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas, saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel, que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. Ezequiel 38, 16, verso 23, 39, 6 e 7, 39, 21 a 22. Muitos daqueles que, em virtude de tal demonstração, voltarem-se para o verdadeiro Deus, certamente estarão entre o enorme grupo de redimidos em Apocalipse 7, do 9 ao 14. Ezequiel 38 e 39 é uma das mais formidáveis profecias em toda a Escritura. E tudo parece estar caminhando para seu cumprimento
em um futuro próximo. A Rússia e as nações islâmicas radicais que cercam Israel são fundamentais nesta profecia. A proporção que o decorrer do tempo nos aproxima do retorno de Cristo, estes são os lugares que devemos vigiar. Então, de acordo com a profecia bíblica de Ezequiel 38 e 39, esses ataques que Israel vem sofrendo, nada tem a ver com Gog e Magog. Porque a batalha de Gog e Magog, essa invasão acontecerá no início do período tribulacional. Deus abençoe. Se você gostou aí desse conteúdo, deixa aí o teu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Deus abençoe. Um abraço a todos.